Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Unimake Software. Eu sou o Marcelo e o nosso assunto de hoje será Ransomware mira as pequenas empresas. O ransomware, também conhecido como sequestro de dados, vem tirando o sono das empresas, especialmente das pequenas. Esse tipo de crime virtual se popularizou muito nos últimos anos pela facilidade com a qual os criminosos podem obter dinheiro com ele. Até kits de ransomware são vendidos no mercado negro da web. Mas o que é o ransomware, afinal? Sim, é bom explicar, pois apesar dessa expressão ter se tornado popular, nem todo mundo sabe exatamente o que significa. O temido ransomware é um tipo de ataque virtual que bloqueia os dados dos computadores e exige um pagamento para o desbloqueio. Em geral, o ransomware se manifesta quando o usuário liga o computador para trabalhar. Surge uma mensagem que ocupa toda a tela informando que os dados foram bloqueados e nessa tela o criminoso digital, ou hacker, informa o valor do resgate e os meios para se fazer o pagamento. Na verdade, apesar de muito se falar em sequestro de dados, não é bem assim. Os dados de fato jamais saem do computador, porém ficam bloqueados com uma forte criptografia, uma espécie de embaralhamento dos dados. O hacker tem o controle sobre a senha que desbloqueia essa criptografia e, por tabela, tem controle dos dados. Mas por que as pequenas empresas são as mais afetadas? Há cerca de 10 anos, seria impensável uma infecção de ransomware numa pequena empresa, afinal a maioria dos ataques aconteciam com empresas grandes e famosas. Infelizmente, com o passar do tempo, esse tipo de crime virtual se popularizou. O número de hackers praticando disparou e hoje eles escolhem os alvos mais fáceis e que proporcionam os ganhos mais rápidos. Quem são esses alvos? As pequenas empresas. Não que eles estejam poupando as médias e grandes empresas, longe disso. Mas as pequenas empresas existem em muito maior quantidade e têm outros atributos interessantes para os criminosos, como por exemplo, despreparo tecnológico contra a proteção de ameaças, falta de antivírus, firewall, etc. Falta de políticas de segurança digital, ausência de um profissional dedicado exclusivamente à área de tecnologia, uso de senhas fracas e desatualizadas, uso de sistemas operacionais desatualizados, entre outros. Segundo a fabricante de antivírus Kaspersky, oficialmente e extraoficialmente, somente no Brasil, cerca de 350 mil empresas são atacadas todos os anos. Se considerarmos que não existem 350 mil grandes empresas no país, fica fácil calcular que o grosso desses ataques recai sobre as médias e pequenas empresas. Estamos falando de quase 1000 golpes por dia. É um número assustador, sem dúvida. Mas quais são as consequências de sofrer um ataque ransomware? Primeiro, é importante analisar as suas opções. Número 1. Os dados sequestrados são críticos e indispensáveis? Número 2. Você tem um backup atualizado? Se a resposta for sim para a pergunta 1 e não para a pergunta 2, você está em apuros. Não resta muita opção se não pagar. Se os dados são vitais para a empresa e você não tem um backup, perdê-los para sempre não é uma opção. Como a empresa fará para tocar suas atividades? Não dá para recompor uma base de dados de anos manualmente. São registros de contas a pagar, receber, cadastro de clientes, cadastro de produtos, todas as movimentações, arquivos de notas fiscais eletrônicas e mais uma tonelada de dados que são necessárias para entregar documentos para o fisco. Os transtornos e prejuízos diretos e indiretos se manifestam de diversas formas. Caso não tenha um backup, a empresa fica paralisada, pois os dados críticos estão nas mãos do hacker. Paralisada, a empresa para de vender e receber. A direção da empresa para de executar suas atividades para correr atrás de uma solução. Os funcionários que dependem dos sistemas cruzam os braços. Os boatos se espalham e prejudicam o clima interno. As reclamações dos clientes disparam e a reputação da empresa fica arranhada. Resumindo, sem dados, uma empresa simplesmente para e quebra.
Quanto custa pagar para ter os dados desbloqueados? Como já dito, o problema do ransomware não é apenas o pagamento do resgate em si, mas todos os transtornos que vêm com ele. Financeiramente, existe todo tipo de valor cobrado pelos hackers. Eles podem ir de R$1.000 ao infinito. Existem pequenas empresas que já pagaram R$2.000, outras R$5.000, mas não é raro saber de casos de resgates de R$25 ou R$50.000. A pergunta é, quanto você pagaria para fazer a sua empresa voltar a funcionar? Não importa o seu faturamento, tamanho ou ramo, os hackers estão interessados no seu dinheiro. Qual a melhor solução para não pagar o resgate no caso de ser atacado? A solução número 1, com certeza, é ter um backup atualizado. O backup na nuvem, por exemplo, mantém os dados seguros no ambiente externo. Portanto, caso a empresa não queira ter que se sujeitar a pagar o resgate, poderá simplesmente formatar os computadores afetados, eliminando o programa do ransomware e fazer a recuperação dos dados, de modo que a empresa possa voltar a funcionar em poucas horas. Além do backup, quais outras medidas podem ser tomadas? Entramos numa era em que a vigilância digital deve ser constante. Como dicas básicas, podemos mencionar: manter atualizados os sistemas operacionais originais, Windows, Mac, etc. Manter um bom pacote de antivírus pago. Fazer campanhas de conscientização com os funcionários para que não acessem páginas da web, não abram e-mails e não cliquem em links e não baixem programas que possam ser suspeitos. Ter uma política de troca regular de senhas. Ter uma política de uso de senhas fortes e manter um sistema de firewall. Acredite, investir em prevenção vale a pena. E nunca é demais lembrar. Imagine quanto custaria ficar com a sua empresa parada. O ransomware deve ficar no radar das empresas daqui para frente. Todo cuidado é pouco. Esse foi mais um podcast da Unimake Software. Esperamos que essas dicas possam ajudar a sua empresa. Obrigado a todos pela audiência. Acompanhe a Unimake aqui e em nossas outras mídias sociais. Obrigado e até a próxima.